Olá, conversantes, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Mais um vídeo e este, olha, é bombástico porque aqui a gente vai tratar de uma coisa essencial. Como nós podemos aprender a navegar neste caos. E vamos focar em um aspecto essencial do nosso dia a dia, do nosso trabalho, que é o erro. Como nós lidamos com o erro. Lidar com o erro. Ninguém sabe, muitos poucos sabemos conscientemente como lidamos com o erro nosso e das outras pessoas. Então, está aqui uma oportunidade realmente ímpar, porque não se acha nada parecido no mercado. O que temos aqui? M. Edmondson. O jeito certo de errar, como as falhas nos ensinam a prosperar. Fantástico esse livro. Cérebro Social, grande neurocientista, Luiz Cozzolino. Esses são os fundamentos, hein? Mais M, Organizações Sem Medo. E por fim, não poderia faltar, inteligência emocional. Tudo isso sustenta esses 10, 15, talvez 20 minutos de conversa não, né? Mas de apresentação aqui de conteúdo que eu quero compartilhar com vocês. Errar é humano, porém saber como reagir ao perdão. Porém saber como reagir ao erro é a sabedoria. E nem todos sabem como reagir corretamente ao erro. Nós fomos educados para acertar o tempo inteiro. Imagine o seu ser humano, né? Desde a escola. Você foi premiado quando você errava na escola? Não. Eu, pelo menos, apanhei. Eu perdia tudo aquilo que eu mais valorizava na minha vida quando eu levava para casa uma nota ruim, quando eu repetia de ano. Pois é, eu repeti 2 vezes de ano. Ai, ai, ai. Mas o que isso nos diz? Nos diz que nós fomos preparados para lidar muito mal com o nosso erro. A nossa capacidade de tolerar o nosso erro e o erro das demais pessoas, ela precisa ser desenvolvida. E o mundo hoje exige experimentação, exige erro deliberado, exige incentivo ao erro. Obviamente não em todos os casos, em alguns contextos. Em outros casos, errar não é bem visto, não é tolerado, não é permitido e está certo. E vamos ver que não podemos tratar todos os erros de uma única maneira. Mas por aqui agora só um pequeno alinhamento, se fizer sentido para vocês. Fomos criados para acertar. Queremos controlar tudo. É a nota boa na escola, a aprovação da nossa família, dos nossos familiares, das pessoas próximas, dos nossos professores. Isso quer dizer o quê? Ausência de falha. Seres humanos perfeitos que não erram. Porém, o mundo requer experimentação aqui do lado direito, adaptação, aprendizagem contínua, testar e ter coragem de recomeçar quando algo não funciona como nós gostaríamos. Então tem essa dissociação de aprendizagem versus proteção. E aqui entra o Cozzolino. A nossa mente, o nosso cérebro evoluiu para que nós sejamos partes de um grupo social. E muitas vezes, quando nós fazemos algo de errado, alguém aponta o dedo e fala: isso está errado. Isso traz o quê? Toda uma carga de vergonha, de medo, de punição. Então eu vou aonde? Na defesa. E eu ajo como? Através do... É melhor não falar do que correr o risco de estar errado e ser repreendido por este erro. Faz sentido isso? Você se percebe nesta mesma situação, neste mesmo contexto, nesta realidade? Então, o erro não explica sozinho o que aconteceu. Então, nós precisamos para lidarmos bem com o erro, precisamos aprender a fazer algumas perguntas. O que sabíamos sobre esse processo e acontecimento? O que estava acontecendo quando o erro ocorreu? O que estávamos tentando fazer ou descobrir quando percebemos que cometemos um erro? Então, primeiro vamos começar a analisar, mas que tipo de erro é esse? O que eu estou produzindo, entre aspas, como resultado, em função do quê? O erro não é todo igual.
existem 3 tipos de erros com base nas descobertas e estudo da Amy. Eu chamo ela de Amy, é uma amiga, não conheço, mas admiro tanto o trabalho que gerei essa conexão pessoal com ela. Nós temos, olha que interessante, o erro evitável. Então você pode ver aqui, né? Deixa eu ver se eu passo o mouse, se vai aparecer. Um passo a passo que não deveria gerar o erro. Nós temos o erro complexo, ou seja, um ambiente que é o ambiente no qual nós vivemos, no qual você vive, na sua organização, com a sua equipe, aonde eu vou errar. Então aí o importante é o que eu faço com esse erro. E por fim temos o erro inteligente, ou seja, isso se aplica no âmbito da inovação. Pesquisas científicas, por exemplo, onde não existe descoberta, não existe avanço sem erro antes desses aprendizados e destes avanços. Então vamos detalhar um pouquinho mais cada um desses erros, para que a gente possa começar a entender um pouco mais como lidar com eles. Então, o primeiro é o erro evitável, ou seja, havia um caminho conhecido, um processo, um preparo a ser feito, um treino, algo que havia sido combinado, porém eu não gerei o resultado esperado. Neste caso, muito cuidado, porque a pessoa precisa ser responsabilizada pelo erro, sim, porém nós não podemos humilhar a pessoa, não podemos fazer com que ela se sinta emocionalmente abalada. Por quê? Porque isso vai evitar qualquer tipo de aprendizado por parte da pessoa. Havia algo conhecido que poderia ser feito, uma receita, por exemplo, um passo a passo. Eu vou fazer ali o meu pão, sei lá, o meu pudim. Eu baixo a receita na internet, eu tenho a minha receita escrita e tenho um passo a passo escrito ali. Se eu seguir o passo a passo, a chance de errar é muito pequena. Você tem que dar um problema no forno, sabe? Eu tenho que ter colocado em algum momento o sal no lugar, ou melhor, alguém ter colocado o sal no lugar do açúcar e eu não ter percebido, porque é tudo tão claro, é tudo tão linear que simplesmente seria suficiente seguir o passo a passo. Então, que muito cuidado, porque mesmo no erro evitável existem variações. Temos aqui do lado esquerdo um momento, uma possibilidade de erro evitável devido ou dado por vontade da pessoa. Ação deliberada. Cara, alguém está querendo sabotar este processo. Intencionalmente alguém vai lá e faz algo errado, querendo errar, querendo gerar um resultado específico que não é o resultado esperado. No meio dessa nossa escala, nós temos as falhas de atenção. Então, eu errei porque eu estava distraído, eu não me dei conta, eu não percebi, eu não li direito, eu estava no telefone enquanto eu não deveria estar. Então, isso é muito relevante, foco e atenção. Por fim, tem um outro tipo de erro evitável, que é por falta de conhecimento. Então, a pessoa não sabe ler. Vamos lá, por exemplo, tem uma receita, está escrita em inglês, mas eu não sei bem o inglês. Então, falta conhecimento meu para interpretar aquela informação, para interpretar aquele contexto. Nesses casos, e eu não vou aprofundar isso aqui, mas cada tipo de erro precisa ser tratado de uma forma específica. E é necessário que quem vê e percebe o erro, por exemplo, vamos aqui trazer para nossa realidade empresarial, corporativa, profissional. Se eu sou um líder, sou responsável por um time, por pessoas, e percebo que alguém cometeu um erro evitável, eu preciso dar um feedback. E o feedback que eu vou dar vai ser um feedback específico, com algumas características para que a pessoa possa compreender que aquele erro era evitável e aí sim entender o que se passou. Isso é bem interessante porque é muito delicado, né? E o cuidado que nós precisamos ter quando nós lidamos e tratamos com esses 3 possíveis tipos de erros. Que mais? Eu acho que por agora isso aqui tá bom, senão muita carne no fogo. Então tá aqui. Quando o erro ocorre, eu preciso corrigir sem humilhar e eu preciso prevenir sem romantizar.
Então eu não vou florear, eu não vou romantizar, tá bom, né? Dá para entender. Eu preciso o quê? Investigar as causas. E aí vou fazer o quê? Vou dar o feedback e vou possibilitar uma correção para que esse futuro erro possa ser prevenido. E eu vou, obviamente, depois acompanhar 2 ou 3 vezes para que a pessoa, para que eu tenha certeza que naquele contexto, com aquela tarefa, a pessoa não possa mais ou não queira, né? Não possa, não esteja suscetível a produzir mais erros. Então, esse é o primeiro tipo de erro. É um erro muito comum no nosso dia a dia, especialmente com todos esses nossos artifícios tecnológicos que nos distraem. E é essencial que ao verificar esse tipo de erro, eu seja assertivo em dar o feedback. O segundo tipo de erro, que é o erro que mais nos interessa, é o erro complexo. Ou seja, é um erro aonde não havia um caminho certo a ser seguido, havia uma série de variáveis que não foram mapeadas ou que não poderiam e não podem ser mapeadas. Então, contexto onde várias causas se misturam. São erros muitas vezes relacionados a relações pessoais. Quando eu lido com pessoas, eu não tenho linearidade. Eu não sei exatamente o que vai acontecer ao dizer A ou B. Então, eu preciso estar preparado para errar neste processo, nesta comunicação, neste trabalho em equipe. E aqui tem uma matriz muito interessante, a matriz de Stacey, que ajuda a compreender em quais contextos esse tipo de erro acontece. Então você está vendo ali, né, concordância e certeza, são 2 variáveis. Concordância é as pessoas concordam sobre como deve ser feito alguma coisa. Então, né, concordância perto quer dizer que todos têm concordância sobre uma determinada ação. Longe quer dizer que existe discordância, cada um pensa de forma diferente. Certeza quanta certeza eu tenho do output. Então, dado um contexto A, o que irá acontecer? Quanta mais certeza eu tenho, próximo aqui da esquerda, mais fácil é prever. Quanta menos certeza eu tenho, muito mais difícil é prever. Então você vê ali que também a gente pode identificar o erro previsível ali naquela faixinha do simples. Então está ali um passo a passo, simplesmente eu vou seguir ele e vou alcançar o resultado esperado. Quando a gente começa a passar ali entre o complicado e o complexo, este é o nosso foco de atenção, porque eu não consigo prever o que vai acontecer, ninguém talvez fez isto, ou eu estou fazendo pela primeira vez, ou existem poucos dados à disposição, e eu não sei muito bem como fazer e qual resultado isso irá gerar. Quando eu estou nesta situação, é provável que eu erre. Agora, qual é o grande problema aqui? Quando eu não tenho um ambiente de segurança psicológica, aonde as pessoas não se sentem à vontade para compartilhar, falar, perguntar e expor, porque tem medo da exposição, da humilhação, porque isto gera emoções que não são bacanas, entre aspas, gera medo, gera angústia, gera alguma forma de tensão ou de estresse. O que eu faço? Eu escondo o erro embaixo do tapete e torço para que ninguém perceba. E aí eu perco o grande e maior valor desse tipo de erro, que é a aprendizagem. Não só a aprendizagem de quem cometeu o erro, mas a aprendizagem compartilhada para que outras pessoas possam evitar cometer o mesmo erro. E isso faz toda a diferença. Então, em contextos de mudança, de pressão, aonde eu lido com variáveis que eu não consigo controlar ou prever como pessoas, metas ambiciosas dentro de uma organização, o erro faz parte do processo. Ele é inesperado, no sentido que eu não quero errar, porém ele pode ocorrer. E se ele ficar escondido, a organização, a sua equipe, perde mais vezes. Ela perde no sentido de deixa de aprender algo formalmente e, pior ainda, faz com que outras pessoas cometam o mesmo erro. E você percebe que neste contexto isto é extremamente grave. É muito complicado eu
muito complicado, é muito arriscado eu não ter estratégias para incentivar a transparência com este tipo de erro. Então, quando esse tipo de erro acontece, eu não tenho que sair caçando culpados. Eu preciso fazer o que? Lições aprendidas. E pouco nós fazemos disso. Então, eu preciso tornar o erro visível, investigar sobre o que aconteceu e quais foram as causas. Para fazer isso, eu preciso de ambientes e práticas de segurança psicológica. E vamos voltar lá na escola. Alguém aprendeu na escola a criar o ambiente de segurança psicológica? Nossos professores criavam. Os meus, eu diria que, vamos lá, no ensino médio, eu acho que duas únicas matérias, e olha só, uma era filosofia, né? Era permitido errar. Nas outras, se errava, era punição. Então eu preciso tornar o erro visível, eu preciso investigar sobre as causas dos erros, eu preciso aprender, facilitar a aprendizagem das pessoas e aí sim ajustar o que tem que ser ajustado no sistema. O que é esse sistema, esse time, este projeto, este processo, o que nós precisamos aprender em relação a isto. Então você percebe que tem uma diferença enorme entre o erro previsível, bobo, e a grande maioria dos erros que são cometidos nas organizações, que são erros complexos, devidos a um ambiente complexo, a muitas variáveis que são imprevisíveis ou de baixa previsibilidade. Interessante isso, né? Por fim, tem o erro inteligente. O que é o erro inteligente? É quando eu estou num território novo, onde existe um risco pequeno quando este erro acontece. E é ali que tem a aprendizagem real. Voltando aqui para a matriz de Stensel, está ali, hein? Entre o complexo e o caótico. Isso é o pão, é o dia a dia da ciência. Vamos pensar nas vacinas. Vamos lá, coronavírus. Dezenas e dezenas e dezenas de vacinas foram testadas, experimentadas. Porém, pouquíssimas efetivamente alcançaram o resultado esperado. E aí? Imagine se os cientistas, pesquisadores, os laboratórios tivessem medo de errar. O ser humano com medo de errar não chegaria em lugar nenhum. Porque o erro faz parte da aprendizagem. O erro inteligente é aquele que permite a nossa evolução, que permite a nossa melhoria. Não, isso não é simplesmente sair chutando, experimentando qualquer coisa, mas é criar uma realidade onde seja possível experimentar. Cara, e dentro das organizações isso é essencial. Imagina o lançamento de um novo produto, até mesmo quando eu desenho um novo processo. Tudo bem se esse processo não ocorrer perfeitamente nas primeiras vezes. Estamos ali no mix entre o complexo e o erro inteligente. E aí? Quanto isso faz sentido para você? Quando a gente fala de erro inteligente, a gente tem muitas tentativas, né, e poucos acertos. Então, trazendo aqui um pouquinho para os exemplos, compor uma música. Imagine um artista que compõe uma música. Eu acho que ele pega violão, guitarra, teclado, bateria, baixo e de primeira ele cria uma música. Eu, quando crio dinâmicas, sou muito chamado pelas empresas para fazer ações de team building, de integração, em workshops, em facilitações específicas, aonde eu preciso criar algo que nunca foi experimentado. Cara, a chance da primeira vez que eu sentar e desenhar uma dinâmica, eu conseguir criar a dinâmica perfeita, são baixíssimas. Então, que pensar, sei lá, em 10, 12 possíveis dinâmicas para depois misturar elas e ter uma que possa funcionar. E além disso, eu preciso fazer o quê? Um piloto, eu preciso testar, preciso prototipar. Então, isso vale para qualquer coisa que nós estejamos fazendo pela primeira vez, onde é necessário uma curva de aprendizado. E é essencial que você, dentro da sua organização, comece a pensar de forma estratégica. Que você comece a possibilitar um espaço onde as pessoas possam aprender rapidamente e compartilhar seus insights.
Então, gerar hipóteses, permitir esses experimentos, permitir fracassos, assegurar a aprendizagem dessa experiência e também o compartilhamento. Sem erro, sem aprendizagem, não tem evolução. E a pergunta é, o quanto efetivamente nós estamos preparados para fazer isso? Pouco, pouquíssimo, quase nada. Então, a forma como nós reagimos ao erro produz consequências. É um erro evitável, é um erro complexo, é um erro inteligente. A base de tudo está ali, é a segurança psicológica, que permite a aprendizagem. E que tem um impacto enorme naquelas duas palavrinhas ali, em saúde mental. Porque isso vai fazer o quê? Vai diminuir a ansiedade, o estresse relacionado à imprevisibilidade. E olha que interessante, quando eu consigo prever que ao errar eu não serei punido, eu fico mais à vontade em declarar o meu erro. Muito doido, muito doido. A grande questão é, a grande pergunta não é podemos errar. A grande pergunta é quais acordos transparentes, objetivos temos para lidar com os erros. Na sua equipe, quais são os acordos para lidar com erros? Cri, 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 cri. Talvez não existam. Talvez você nunca tenha parado para pensar na relevância e na importância que este pequeno grande cuidado tem com o psicológico das pessoas. Com as emoções que isto gera nas pessoas, com as reações que isso gera nas pessoas. Então, o que eu queria compartilhar com você especificadamente, eu erro pra caramba, não tem problema, eu erro toda hora, eu erro no português, eu faço treinamentos pra caramba, facilito, crio, e o erro tá ali, faz parte, por mais que eu me prepare, algo vai fugir do controle. Então, o que eu tenho que tomar cuidado são os 3 tipos de erro: evitável, complexo e inteligente. Cara, eu já experimentei um erro evitável muito bobo. Cheguei lá no cliente faz uns 2, 3 meses para fazer uma facilitação, montei tudo, material maravilhoso, testei, pilotei, vai ser ótimo. Chego lá, cadê o cabo? Eu uso Mac, cadê o adaptador para o HDMI? Cara, eu esqueci em casa. Isso gerou um transtorno enorme, porque a TI não estava disponível, não havia equipamento que eu poderia usar nesse ambiente. E agora? Olha a que eu fiz. A minha sorte é que tinha um participante que tinha um adaptador e eu consegui usar a minha apresentação. Então esse era um erro evitável. O que eu fiz a partir disso? Checklist. Agora eu tenho um checklist, uma lista escrita em papel aonde eu checo o que eu preciso levar quando eu for trabalhar dentro de uma empresa ou em qualquer lugar. E está lá o adaptador. E eu confiro 3 vezes. Erro complexo. É o erro que acontece naturalmente quando eu, por exemplo, vou fazer uma facilitação e algo normalmente foge do esperado. Uma atividade que eu havia previsto não faz mais sentido. Olha só que interessante isso. Isso é um erro? Foi um erro meu? Nesse caso não é nem um erro, né? Aqui é uma adaptação. Então, não vale como exemplo. Um erro complexo. Deixa eu pensar. Não me preparei. Tá aí, ó. Erro complexo. Não me preparei. Se bem que esse aqui também é um erro evitável, eu poderia preparar já uns exemplos. Na verdade, eu pensei em exemplos, mas mais relacionados a outras realidades, né? Pensando aí em apresentações mais musicais. Eu toco, tenho banda. E já aconteceu de fazer um show e estar ali com um equipamento, um retorno de som que não funcionava perfeitamente e ser induzido a cometer um erro porque eu não conseguia ouvir o que os outros instrumentos estavam
executando. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu errei, reconheço o meu erro e vou investigar e vou aprender com o que eu vou fazer da próxima vez para que em uma realidade, um contexto parecido com este, eu possa antecipar estes possíveis erros. E por fim, como vimos, o erro inteligente, aonde eu vou propositalmente errar, vou experimentar, né? O erro é quase certo, e aí eu vou compartilhar, porque isso permite essa aprendizagem, os insights, o trabalho de forma colaborativa. Então, é importante a gente começar a perceber no mundo esses três tipos de erros e lidar com eles de forma diferente, dando feedback, tendo acompanhamento, tendo até mesmo estímulos, né, para que eles possam ocorrer ou não ocorrer, dependendo do tipo de erro. Então, qual é a mensagem aqui que eu gostaria de deixar para vocês? O que nós, né, eu como RH, né, uma vez RH, você nunca deixa de ser RH, o que a gente pode fazer? RHs e facilitadores. Então, sensibilizar as pessoas em relação a isso. Treinar as pessoas para que elas possam reagir de forma pontual em função do erro. A gente pode facilitar esse tipo de reflexão, esse tipo de experimentos, esse tipo de trabalho. E com certeza a gente precisa redesenhar processos, especialmente processo, estou pensando aqui em feedback e avaliação. Quem já trabalhou, fez um feedback levando em consideração esses três tipos de erros? Quem já desenhou um processo de avaliação levando em consideração esses três tipos de erros? E você que trabalha dentro de uma equipe, que lidera a equipe, fundamental. Cara, tenha acordos para lidar com erro. Faça sempre lições aprendidas. As equipes, 98% das equipes com as quais eu trabalho e converso não fazem lições aprendidas, porque não tem tempo. Mas se você não tem tempo, isso é muito louco, porque o erro vai se repetir e aí vai ter retrabalho. Por isso que você não tem tempo, porque você continua cometendo os mesmos erros. E possibilitar, obviamente, né, a testagem e o compartilhamento das informações, dos experimentos. Então, quando a gente fala deste contexto, né, de erro, é muito importante, primeiro, ter consciência, ter acordos para lidar com os erros e ter métodos para lidar com eles. Navegar no caos não é controlar tudo, é aprender a conversar melhor com as pessoas envolvidas e lidar bem quando o inesperado, ou seja, o erro, acontece. Lidar bem, com paz, tranquilidade, harmonia, com consciência. Então fica aí a pergunta: que tipo de acordo sua equipe precisa construir? Qual é o seu contexto? Onde estão os seus erros mais comuns? Mas eu não vou te deixar sozinho e sozinha nessa não. O que você pode fazer a partir de agora? A gente pode conversar, a gente pode pensar em palestras para sensibilizar as lideranças e as equipes, ampliar a consciência, trazer essa linguagem compartilhada, provocar novas perguntas e reflexões. A gente pode aprofundar um pouquinho mais, desenhar workshops específicos para permitir a construção desse tipo de acordos. Como nós queremos reagir e lidar com o erro quando ele acontece. E atenção, ter uma pessoa especializada para facilitar este processo faz toda a diferença. Porque encurta muito o caminho. Eu já tenho alguns pulos do gado. Eu já tenho alguns pulos que eu já fiz e que eu posso compartilhar. E aonde eu já apliquei esse tipo de facilitação, de metodologia, cara, assim, a primeira surpresa, né, e depois de algumas semanas e meses, caramba, como mudou. E por fim, a gente também pode trabalhar com facilitações específicas, né, para transformar erros em aprendizagem. Então, como é que eu faço lições aprendidas? Como é que eu converso com as pessoas do meu time? Como é que eu possibilito, incentivo a experimentação com método? Então, não é sobre premiar ou punir alguém. É sobre saber como agir e reagir.
Nós focamos muito no prêmio e na punição. Prêmio e punição. O que nos aproxima e o que nos afasta do nosso sucesso social. Então é isso. Espero que tenha sido interessante, relevante e importante. Estou aqui à disposição para conversar sobre isso. Eu tenho estudado esse conceito dos erros, né? Esse livro da Amy, cara, há mais de um ano, porque eu comprei esse livro faz mais ou menos um ano e meio. E desde então, eu criei várias teorias. Eu misturei com liderança situacional, com feedback, cara, com realidade subjetiva, objetiva e... esqueci a terceira. Realidade subjetiva, coletiva e objetiva. É bem interessante e consegui gerar uns insights bastante interessantes. E adoraria compartilhar mais coisas com você. Bom, falei pra caramba, falei o quê? Meia hora, meu Deus do céu, tá na hora de ir. Beijos e abraços e hasta la próxima.